Para se iniciar no mundo das apostas esportivas, a primeira pergunta que vocês devem se fazer é: isso aí, certa resposta. Qual que é a casa de aposta que eu irei escolher? Então resolvi fazer a comparação mais completa do YouTube das duas casas de apostas mais conhecidas e mais rentáveis, principalmente aqui no Brasil. Uma comparação direta entre Bet365 contra a Betano. E para começo de conversa, quais são os critérios avaliados? Então vamos lá para o maior duelo de casas de apostas do YouTube. Eu me utilizei através do layout, depósito, saque, bônus, verificação de conta, confiança, atendimento ao chat, cotações dos mercados, variedade de esportes, variedade de mercados, live streaming e para finalizarmos com chave de ouro, a nota do site Reclame Aqui. Em relação ao layout, são dois bons layouts em comparação às outras casas de apostas. Porém, na minha humilde opinião, eu tenho uma pequena preferência pelo da Bet365, que eu considero um pouquinho mais clean e também mais organizado, o que acaba facilitando para principalmente usuários novos e também para apostadores iniciantes. Na da Betano eu achei um pouquinho mais desorganizado. E outra coisa que eu posso destacar é em relação à velocidade de carregamento, onde o da Bet365 as suas páginas carregam muito mais rápido em comparação com o da Betano. Então, por conta disso, em questão de layout, ponto para Bet365. Em questão de depósito, ambos contam com método de Pix, método de transferência bancária das 5 maiores instituições bancárias brasileiras e, além disso, o método boleto. Dessa forma, a Bet365 leva vantagem em relação a depósitos através de cartão de crédito, cartão de débito e também da carteira virtual AstroPay. Do lado da Betano, levaria vantagem em relação que eles aceitam todas as instituições bancárias brasileiras. Falando de depósito mínimo por Pix, a Betano leva vantagem, porque o deles é de R$20, enquanto o da Bet365 é de R$30. Agora, se nós formos falar sobre transferências bancárias, a Bet365 leva vantagem, porque o depósito mínimo deles é de R$30, enquanto o da Betano é de R$50. Então, por conta disso, a minha opinião em questão de depósito é empate. Em relação a saque, nunca tive dificuldades em nenhuma das duas. A Betano, ele aceita saques por apenas um método, que seria apenas por Pix, utilizando-se do seu CPF. Do outro lado, temos a Bet365, que tem uma variação gigantesca de tipos de saque para se fazer, porém eles não aceitam Pix. E por já ter sacado nas duas casas de apostas, percebi que no da Bet365, mesmo não sendo Pix, eles até que entregaram o dinheiro muito rapidamente na sua conta do banco. Então, por conta dessa maior variedade de saques da Bet365, irei dar o ponto para Bet365. Se nós formos falar sobre os bônus de abertura, vamos lá. Em relação a Bet365, 100% do valor depositado até R$200, enquanto o da Betano seria 100% do valor depositado até R$300. Mas não caia nessa pegadinha de olhar apenas o valor limite. Devemos nos visualizar também do seu rollover, que seria alguns fatores que você tem que resolver para ter esse dinheiro em mãos. E nisso, com certeza, o da Bet365 é 1000 vezes melhor do que em comparação com o da Betano. Ponto Bet365. E antes de prosseguirmos com o nosso vídeo, irei deixar uma recomendação de um produto muito bacana, muito interessante que acabou de entrar no mundo das apostas esportivas, chamado de Lucrando com Bônus. E através deste produto, eles irão te ensinar como que vocês conseguirão se utilizar dos bônus de abertura de praticamente todas as casas de apostas disponíveis aqui no Brasil e ser vantajoso em relação a eles. E se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse produto, link aí na descrição do vídeo. Entrando em questão de confiança, estamos diante de duas gigantescas empresas do ramo. Porém, há uma grande diferença entre essas duas empresas. A Bet365 conta atualmente com mais de 19 milhões de usuários ativos rodeados pelo mundo, em 200 países. A Betano, por ser uma casa considerada um pouco mais novata, conta com em torno de 300 mil usuários rodeados pelo mundo. Porém, o que podemos ressaltar é em relação a marketing,
onde eles estão investindo muito pesado, investindo em clubes grandes brasileiros e além dos 3 maiores times lá de Portugal. Mas em relação à confiança e por ter mais clientes pelo mundo, Bet365. Entrando agora na parte de cotações, onde nós iremos fazer uma comparação ao vivo juntamente com vocês. Irei me escolher de uma partida em pré-live e de uma partida que está ocorrendo agora, ou seja, em live. No caso, eu escolhi a partida em pré-live do jogo entre Santos contra o Corinthians, que será realizado hoje. Então, a primeira cotação a ser analisada, vamos olhar para a cotação do resultado final. Na vitória do Santos, a Betano está dando 2,70, enquanto no da Bet365, 2,62. Em relação ao empate, 3,35 no lado da Betano, na da Bet365, 3,00. A vitória do time corintiano, 2,62, enquanto do lado da Bet365, 2,55. Além da Betano já estar vencendo com as cotações normais, eles têm um bônus chamado aí de Super Odds, onde eles irão turbinar algumas odds de alguns mercados em algumas partidas. No caso, a vitória do Corinthians foi turbinado para 2,77, empate 3,50 e a vitória do Corinthians em 2,70. Então já podemos ver uma boa vantagem para o lado da Betano. Agora pegando a partida ao vivo, no caso irei pegar esse jogo entre Tottenham contra o Chelsea, que está ocorrendo nesse exato momento. E nessa partida, a vitória do Tottenham está pagando 1,30, 1,28, que acabou de dar uma decaída, o empate 4,33 e a vitória do Chelsea 21,00. Então, indo lá para Betano, a vitória do Tottenham 1,32, o empate 4,25 e a vitória do Chelsea em 18,50. Então, por ter uma vantagem muito maior para o lado da Betano, principalmente olhando as cotações em pré-live, o ponto será da Betano. Em questão de variedade de esportes, não preciso nem falar, tem muitas opções, desde tênis de mesa, rugby, softball, entretenimento e além também de política. Mas pelas minhas contagens, a Bet365 tem 44 esportes variados disponíveis na plataforma, enquanto o da Betano são 34 esportes. Então, por conta disso, Bet365. Entrando em variação de mercados, eu me utilizei para fazer essa comparação através de uma partida da Champions, que no caso o jogo entre PSG contra o Bayern de Munique, que será realizado dia 3 de março. Pelas minhas contagens, a Betano ganhou de lavada, disponibilizando mercados desde exatidão do placar até qual que é o salário do Neymar. Betano. Em se tratando de live streaming, ambas as casas passam as mesmas partidas e tem basicamente os mesmos delays de uma partida real, que é em torno mais ou menos de 10 segundos. Além disso, ambas as casas de apostas não conseguem maximizar a tela da partida. Então a gente acaba se utilizando de uma extensão chamada de Maximize Vídeo. Então por conta disso seria o empate. Entrando agora no fator verificação de conta. Mas antes, por que a verificação de conta é tão importante para entrar nessa lista? Porque sem ela você não irá conseguir sacar o seu dinheiro da sua casa de aposta em questão. Simples assim. Na minha experiência própria, tive uma pequena dificuldade em relação com a verificação de conta da Betano, enquanto no da Bet365 foi muito fácil de se resolver. E além disso, eu tenho esses dois vídeos relacionados à verificação de conta de ambas as casas de apostas e percebo que no do lado da Betano é o que tem mais reclamação de pessoas com dificuldades para fazer esse processo. Então por conta disso, Bet365. Falando agora sobre atendimento ao cliente, nós iremos fazer um teste ao vivo. Então, para você contatar no site da Betano, é só você apertar nesse contato, tá? Irá abrir essa página, onde você irá conseguir situar algum funcionário através desse Vamos Conversar. Além disso, a Betano ele tem outros tipos de métodos para vocês contatarem o site. Então, através do e-mail e através também do RH. Porém, neste teste, irei me utilizar apenas do chat. Do lado da Bet365, vocês irão abaixar a página até o final
e apertar aqui em Contate-nos, que irá abrir outra página. Aqui eles só irão disponibilizar através do chat. Então temos aí uma pequena vantagem para o lado da Betano. E agora vamos fazer esse teste. Qual que será o primeiro chat a nos responder? Então irei começar aqui no da Betano, apertar aqui em iniciar chat, tá? Então temos 249 chats aguardando contato. Então aproximadamente 10 minutos de espera. Quando nós formos aqui na Bet365, vamos entrar aqui no chat ao vivo. Primeiramente, eles irão te atender através do assistente virtual. E a minha posição da fila é o seguinte, é o número 51. Então vamos esperar. Uma hora depois. E após mais ou menos 23 minutos, a Betano ela respondeu primeiro, enquanto na Bet365 ainda tem 14 pessoas à frente na minha fila. Ponto Betano. Se nós formos fazer uma comparação relacionada ao site do Reclame Aqui, ambas as casas de apostas não têm uma nota tão boa assim. A Betano está com uma nota de 5.4, enquanto o da Bet365 eles não têm nem nota, porque eles não respondem nenhuma pergunta relacionada a reclamações desse site. Só para finalizar que ambas as casas de apostas são muito boas. Eles atendem às expectativas e à usabilidade de qualquer tipo de apostador existente. Acredito que cada um irá ter uma opinião diferente formada sobre essas casas, e eu peço a vocês que deixem aí nos comentários qual casa de aposta que vocês se utilizam e qual casa de aposta de preferência de vocês. E não esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Eu sou Emerson Inoue e até o próximo vídeo. Tchau!